Uma das evidências do fruto do Espírito, na liderança, principalmente, é a fidelidade. E essa palavra aqui, veja bem, é Efésios capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, infiel, ministro do Senhor, vos informará tudo. Ou seja, uma das evidências do fruto do Espírito na liderança cristã. A palavra que aparece aqui não é pistis, mas é pistos, que tem um significado de leal, fiel. Sendo assim, o ministro, ele tem que ser o quê? Leal a Deus. Ele tem que ser o quê? Fiel a Deus. Mas não é isso que muitas vezes nós estamos vendo na televisão, meus amados irmãos. Uma preocupação da igreja primitiva era selecionar sua liderança, os ministros que tivessem o fruto do Espírito na vida deles. Veja, Tíquico, ele andava junto com Paulo, ele era um auxiliar de Paulo. Quando Paulo estava preso, ele estava ao lado de Paulo, e agora esse ministro, ele é enviado para levar as cartas que Paulo estava escrevendo na prisão. Ou seja, ele levou a carta aos Efésios, levou a carta aos Colossenses e também a carta a Filemon. Interessante que ele era o quê? Fiel. Ele não ia somente levar a carta, mas ele ia também testemunhar do que Deus estava fazendo através da obra, através da vida do apóstolo Paulo, meus amados irmãos. Ele ia trazer esperança para a igreja, visto que Paulo preso, ele ia trazer esperança para a igreja. Ele era um ministro da palavra de Deus. Amém, meus queridos? A fidelidade, meus amados irmãos, ela tem que ser exibida, meus amados irmãos, através do comportamento de todas aquelas pessoas que agora aceitaram a Jesus, ou seja, que elas nasceram de novo. Ela tem que ter uma evidência na vida dela, que ela tem um novo nascimento, meus amados irmãos. E aí nós vemos aqui em Tito, capítulo 2, versículo 10, quando Paulo escreve a Tito, diz o seguinte, isso aqui é a nova versão Almeida atualizada, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Paulo está escrevendo essa carta a Tito e ele começa dando orientação às senhoras. Ele começa, quando chega no versículo 10, ele fala sobre os servos. Porque naquela época tinha senhores que talvez alguns maltratavam, tinha escravos que tinham uma facilidade de fazer pequenos furtos. E agora, aqueles irmãos que eram escravos daquela época, convertido, tinha se entregado ao Evangelho, e agora Paulo, ele diz o quê? Eles teriam que dar prova da fidelidade. E aqui está ligado, sabe a quê? É a honestidade. Essa palavra está ligada à honestidade. Está ligada à honestidade. Ou seja, aqueles servos que por acaso furtavam os seus senhores, agora eles não podem mais. Eles têm que dar um exemplo de fidelidade, ou seja, de lealdade, a fim de que em todas as coisas manifestem, a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, para que a doutrina de Deus, para que o Evangelho seja atraente para as pessoas pela vida transformada, meus amados irmãos. Hoje nós não temos mais escravos, que nem naquela época, mas hoje nós temos funcionários que trabalham nas empresas, nós temos funcionários públicos que trabalham por aí, e a aplicação é a mesma, que os cristãos têm que ser o quê? Tem que ser honesto, meus amados irmãos.
Para quê? Para que a doutrina de Deus seja atraente pelas pessoas de fora, para que elas vejam a nossa vida transformada, vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, meus amados irmãos. E isso é que o Evangelho faz na nossa vida. Uma pessoa, ela não é conhecida a sua vida espiritual através de dons nenhum. Ela é reconhecida, a vida espiritual dela, através de quê? Através do caráter, através do fruto do Espírito, através do comportamento, meus amados irmãos. Aleluia! E nos últimos dias, meus amados irmãos, a gente sabe que o negócio não está fácil, mas nós somos chamados a mostrar a nossa fidelidade, mostrar a nossa lealdade, mostrar a nossa honestidade em meio ao mundo corrompido e caído. É por isso que nós temos a cada dia que está dando legalidade para que o Espírito Santo venha trabalhando em nossa vida, trabalhando no nosso interior, para que a gente possa testificar do Evangelho pelo poder do Espírito Santo, que não são dons, não são caicai, não são correndo para lá, correndo para cá, mas são uma vida transformada pelo caráter forjado pelo Espírito Santo, meus amados irmãos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A fidelidade a Deus, ela é exibida em meio às crises. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Aqui é a Almeida Corrigida Fiel, capítulo 2, versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós. Onde Satanás habita. A palavra fidelidade aqui, ela está ligada à lealdade. A lealdade, meus amados irmãos. Ou seja, a igreja de Pérgamo, ela fazia parte... a maior cidade da Ásia Menor. Ela foi uma das primeiras cidades a começar, vamos dizer assim, o culto ao imperialismo. A cidade inteira, ela se dedicava a cultuar a César, cultuar o imperialismo naquela época. E, meus amados irmãos, eles teriam que dizer o quê? César é Senhor. Só que tem um problema, porque nós, os cristãos, sabem que só Jesus Cristo é o Senhor. E assim os irmãos, verdadeiramente, que tinham o fruto do Espírito na vida deles, não podia se render e confessar uma coisa dessa. Eles teriam que se manter leal a Jesus Cristo. Ele dizia nada disso. César não é Senhor, mas Jesus é o Senhor, meus amados irmãos. E naquela época houve uma perseguição naquela cidade de Pérgamo. Houve uma perseguição que alguns membros da congregação chegaram lá a morrer, tipo Antipas, que também foi morto nessa perseguição que teve. Ou seja, o fruto do Espírito, ele é manifestado em nossa vida, mesmo em momentos de crise. Mesmo em momentos de crise, meus amados irmãos. Gente, passaram por perseguição e continuaram fiel, continuaram leal a Jesus Cristo, meus amados irmãos. Nós vemos pessoas hoje em dia, por qualquer motivo, não quer mais orar, por qualquer motivo, não quer vir para a igreja, muitas vezes só porque o irmão olhou com cara feia, muitas vezes só porque o pastor pregou uma palavra mais dura um pouquinho, mas ele não quer mais vir para a igreja, ele não quer ter uma caminhada cristã. Gente, isso não é espiritualidade, isso é carnalidade, porque a igreja em Pérgamo passou por uma perseguição ferrenha, ao ponto de morrer um membro da igreja, e mesmo assim, elas permaneceram leal ao Senhor Jesus, meus amados irmãos, ao Senhor Jesus. O cristão verdadeiro, meus amados irmãos, ele não é conhecido por supostos dons, mas ele é conhecido pelo quê? Pelo caráter que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, meus amados irmãos. Queridos,
Mas nós sabemos que há uma luta constante dentro de nós. Há uma luta constante dentro de cada cristão verdadeiro que se converte a Jesus. Ninguém tem essa luta lá fora. Essa luta é para o cristão autêntico que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E há uma luta dentro de cada um. A quem nós iremos alimentar a nossa carne, para cair nas obras da carne, ou alimentar o Espírito, para que Ele venha a produzir fruto em nós, e esses frutos sejam evidenciados pela sociedade que está aí fora, e elas venham para a igreja para dizer: eu quero conhecer o Deus que esse pessoal adora, eu quero conhecer essa mensagem maravilhosa do Evangelho, eu quero ser diferente também. Diante da nossa fragilidade, nem sempre nós somos fiéis a Deus. Mas 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nem sempre nós somos fiéis, mas Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele é amor, Ele está disposto a todo momento perdoar os nossos pecados, quando a gente se arrepende e se volta para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra, e a sua palavra diz que Ele é misericordioso, e quando nós somos infiéis, Ele é fiel para exercer a sua misericórdia sobre as nossas vidas, perdoando os nossos pecados. A vontade dEle é que nós sejamos fiéis a Ele. Amém, amados irmãos? Amém? Oremos. Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, neste lugar que foi levantado, ó Deus, que foi construído para exaltar o Teu nome, ó Deus, para que seja um ponto, ó Deus, de pregação da Tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, ó Deus, porque cremos na Tua palavra, cremos, ó Deus, no Teu Evangelho, Senhor. Oh, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos um coração quebrantados, sensíveis, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar em nossa vida, possa, ó Deus, transformar nossa vida a cada dia, ó Deus, porque sabemos que enquanto estamos aqui nessa terra, nós estamos num processo de santificação, e somente pelo trabalhar do Teu Espírito Santo é que nós, ó Pai, podemos, ó Deus, ó Pai, evidenciar o fruto do Teu Espírito em nossa vida, Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que veio a este lugar essa manhã. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que não pôde vir, mas está em sua casa, ouvindo esta palavra, Senhor. Que nós possamos a cada dia, ó Deus, buscarmos ser fiel a Ti, Senhor Deus.